Eu decidi fazer uma grande mudança e essa mudança ela não veio simplesmente do nada. Essa mudança vem de uma leitura que eu tenho feito há muito tempo, que estava na minha frente e que muitas vezes eu não percebia. Mas eu vou te falar, isso vem e mostra para mim a importância que tem de termos bons amigos. Você precisa tomar muito cuidado com as pessoas que você convive. E eu sei que isso é um clichê de internet. Eu sei que você já deve ter ouvido falar muita gente falar sobre isso. Mas, cara, leva a sério. Isso é verdade real. E eu vou te contar o porquê, porque isso tem um impacto muito forte na minha vida. E esse impacto muda tanto que você pode ver que eu estou em um cenário diferente dos nossos últimos vídeos. Ao longo dos últimos, talvez, 100 vídeos aqui no canal, você deve ter me visto viajando pelo mundo. Eu estive aí em mais de 10 países ao longo dos últimos meses e foi uma jornada muito bacana. O plano, a ideia inicial era não ter data para voltar. Mas na nossa cabeça a gente imaginava que ia voltar ali por volta de outubro, novembro, talvez em uma dessas datas, né? Quando estivesse começando o inverno europeu, que era para onde a gente ia passar essa nossa segunda parte agora, indo para o verão europeu. Acontece que nessa viagem eu estava com outros dois amigos, né? Uma amiga e um amigo, e a gente sempre tem conversas muito profundas. Quando você está convivendo com alguém praticamente 24 horas por dia, nós tínhamos longas conversas e a gente tinha grandes deslocamentos, né? Então, um voo de 45 horas entre Guarulhos e Bangkok com escala em Paris. Depois nós tínhamos os momentos em ônibus, trem, barco, refeições, caminhando pelas ruas da Tailândia, Vietnã, Indonésia, Malásia, Abu Dhabi, Singapura, Itália, Portugal. Então, ao longo de cada um desses lugares, a gente podia ir trocando uma ideia e conversando sobre futuro, sobre perspectivas de trabalho, perspectivas de mercado, e principalmente sobre como estará a nossa sociedade daqui 5, 10, 15, 20 anos. Sabe aquele papo massa de mesa de bar que você tem e que ali surgem a lista de salvações do mundo? Se você não tem amigos que você tem esse tipo de papo, você está precisando trocar o seu tipo de papo, o seu tipo de amigos, o seu círculo de convivência. E o fato é que em algumas conversas eu percebi o quanto um desses meus amigos, né, o Rodrigo, ele tem uma habilidade fortíssima para trabalhar com tecnologia. É um dos caras mais inteligentes que eu convivo assim, ó, no dia a dia. E ele trabalha para o governo, né? E o Rodrigo, ele pega dados e transforma tudo aquilo em uma visão de longuíssimo prazo, de 40, 50, 100 anos, vê impacto de coisas gigantescas e eu fico admirado com isso. E eu comecei a ver como ele trabalha com o uso de tecnologia e com o uso da inteligência artificial. E aquilo já começou a me chamar a atenção, porque isso já é uma agulha que estava, uma pulga que estava aqui, ó, coçando há muito tempo na minha orelha. E então, certo dia, em um barco de Pip Island para Phuket, eram 3 horas de navio, eu fiquei conectado na internet do barco, os dois dormiram, né, a Giane e o Rodrigo dormiram, me coube ficar conversando com os outros amigos e fui conversar com um dos meus maiores amigos de vida, o Eduardo. E ele estuda economia, é um cara que está por dentro de tecnologia como poucas pessoas, e eu joguei uma provocação para ele. Você não tem receio de que tudo que você está estudando hoje vai ser feito por uma inteligência artificial daqui a alguns meses, talvez anos? E ele me devolveu uma boa. Uma máxima que para mim foi como um gancho de direita, poderia ser, mas foi como uma venda sendo tirada dos meus olhos. E quando o Eduardo disse assim para mim, eu coloquei essa conversa lá no meu Instagram, @rafaelmatias.o. Se você quiser ler realmente as palavras que o Eduardo disse, vai lá no meu Instagram. Mas ele disse algo do tipo: a gurizada não vai ser substituída, as pessoas não vão ser substituídas pela inteligência artificial. As pessoas serão substituídas pela gurizada que sabe mexer com inteligência artificial. Perceba o poder do que ele falou.
As pessoas não vão ser substituídas pela inteligência artificial. Elas vão ser substituídas por quem sabe mexer, quem domina, quem entrega o uso da inteligência artificial. Isso abriu a minha mente por completo. E já deixou um incômodo mais forte ainda aqui dentro de mim, remoendo, e eu continuei em viagem. Até que um dia me veio um estalo de uma conversa com um outro amigo meu, David. David é professor doutor, né? E pesquisador em sociologia. E um dia, numa conversa de bar, eu fui mostrar para ele como eu utilizava as várias inteligências artificiais. E ele virou e falou: cara, você realmente é muito bom nessa coisa de construir prompt, né? Prompt é o comando que a gente dá para inteligência artificial. E eu, mas por quê? Ele, porque eu peço para ela fazer uma ou duas coisas, mas você pede para ela te dar 20 exemplos, depois você pede mais 40 exemplos e pede para ela comparar os 20 com os 40 novos. É verdade, realmente a engenharia de prompt aqui veio na minha cabeça porque eu consigo pensar no completo, na mensagem que tem que ser dada. E aí os pontos se conectaram. A maneira como o Rodrigo utiliza a inteligência artificial, aquela sacada que o Eduardo me falou sobre pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial e a minha habilidade de construir bons prompts. Quando eu conectei esses pontos que só foram descobertos, que estavam aqui dentro, mas que só foram despertados por causa do círculo social que eu estou convivendo, tudo explodiu. E aí eu tive que conversar com Jane, que era a nossa outra colega de viagem, e dizer: estou voltando para casa. E cá estou eu, de volta ao meu estúdio pelos próximos 100 dias. Pelos próximos 100 dias eu estarei aqui com você, falando de inteligência artificial. Eu peguei tudo aquilo que eu já sabia de inteligência artificial e já comecei a ofertar para os meus clientes. E tá dando certo, porque eu não comecei isso hoje. Eu cheguei no dia 1º de maio e hoje que eu gravo esse vídeo para você é dia 26 de maio. Eu passei os últimos 25 dias oferecendo serviços, conversando com meus clientes e implementando soluções de inteligência artificial para eles, treinando as pessoas que trabalham com eles sobre inteligência artificial. E eu percebi que as pessoas precisam ser alfabetizadas nesse tema. As pessoas precisam saber utilizar a inteligência artificial, porque as pessoas precisaram aprender a utilizar uma máquina de datilografar. Depois elas precisaram aprender a utilizar um computador. Depois aprenderam a utilizar a internet. Depois de utilizar a internet, precisaram aprender a utilizar a internet no celular. E agora nós precisamos aprender a conviver e a utilizar a inteligência artificial a nosso favor. A inteligência artificial ela vem para poder facilitar os nossos trabalhos chatos. Se antes era complicado somar aquele tanto de números, o Excel veio e facilitou esse trabalho. Agora a inteligência artificial ela também analisa os dados. Você precisa apenas saber dar o comando correto. Você precisa saber o que pedir e como interpretar aquilo que foi entregue para você. Você precisa saber qual ferramenta de inteligência artificial utilizar. Vai muito além do ChatGPT, mas se você já dominar o ChatGPT, você estará à frente, e eu não estou exagerando, você estará à frente de 99% das pessoas que não usam ou que usam de uma maneira ineficiente essa ferramenta. Então, o que você vai encontrar aqui comigo pelos próximos 100 dias é exclusivamente conteúdos que vão transformar o seu modo de viver e o seu modo de trabalhar utilizando a inteligência artificial. Uma dica: tudo que eu fiz na minha viagem, depois dessa conversa com o Eduardo, foi aprimorar e entender o que eu estava fazendo com o uso da inteligência artificial. Ele se tornou o meu grande aliado. E eu vou te mostrar isso daqui uns dias num vídeo, como que o Gandalf se tornou o meu orientador, o meu mentor, o meu guia turístico ao longo de toda a viagem e me orientou no que eu podia fazer para aproveitar de uma maneira super bacana cada lugar. Então a inteligência artificial vai muito além do que você pode usar no seu trabalho e de responder uma questãozinha de prova para um aluno de ensino médio. A inteligência artificial vem para transformar a sua vida e torná-la muito mais leve. O que eu vou te mostrar a partir de hoje aqui nesse canal é como você vai fazer e vai utilizar a inteligência artificial para criar o seu negócio digital ou para se alfabetizar nesse mundo e se tornar um novo profissional do mundo 4.0. Beleza? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, já aproveita para se inscrever aqui agora,
Porque eu, Rafael Matias, vou te ajudar. E se você não deixou o like até aqui e chegou nesse momento do vídeo, você tá de brincadeira na tomateira, né? Clica para curtir aqui agora mesmo esse vídeo e assiste o que tá aparecendo, eu acho que é aqui. Bora nessa!